Começar então com a nossa prece hoje, pedindo aos espíritos bondosos e amigos, aqueles espíritos que são responsáveis pela nossa aula, que estejam conosco, que guiem nossos pensamentos, os nossos corações, a nossa inteligência, para que possamos aprender um pouco mais sobre as leis, sobre a nossa evolução, que possamos estar todos compenetrados na lição e, principalmente, que possamos tirar dessas lições exemplos para a nossa vida. Jesus esteja junto com todos nós e vamos, então, iniciar a aula hoje, que é o capítulo 14. Stephanie vai pôr? Pode pôr, querida. Lembrei da Cláudia também, ela falou que está atrasada, mas ela vai tentar entrar sim, que ela está enrolada lá. Ah, tá certo. O esquecimento do passado. A lição não é comprida hoje, a lição é curta, porém ela é muito profunda e, ao mesmo tempo, ela é muito clara para a gente. Dá para a gente entender muito bem essa lição. Eu vou ler para vocês e depois a gente vai explicando. Então, no capítulo 14, o esquecimento do passado. O esquecimento do passado é considerado a mais séria das objeções contra a reencarnação. Como pode o homem aproveitar da experiência adquirida em suas anteriores existências quando não se lembra delas? Pois que, desde que lhe falta uma reminiscência, cada existência é para ele qual se for a primeira. Deste modo, está sempre a recomeçar. Pareceria ilógico fazer-nos espiar em uma existência faltas cometidas nas vidas passadas, de que tivéssemos perdido a lembrança. Enfim, se o homem já viveu, pergunta-se, por que não se lembra de suas existências passadas? Todas as pessoas que não ouviram falar de espiritismo e escutam a gente falar que nós temos esquecimento das vidas passadas, faz essa mesma pergunta. Qual é o objetivo de esquecer? Eu deveria lembrar, porque se eu lembrasse, eu não iria cometer os mesmos erros. Então, se eu vivi outras vidas, o certo seria eu lembrar para mim não errar mais. Então, Kardec vai falar para nós agora quais são as razões para esse esquecimento. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 392 até a 399, e no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, no versículo 11, vai examinar essa questão. Depois de concluir que o esquecimento do passado atesta a sabedoria de Deus, pois a lembrança de existências anteriores traria inconvenientes muito graves, o codificador apresenta as principais razões do ponto de vista moral. A lembrança do passado traria perturbações inevitáveis às relações sociais. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se encontra em relação com as outras pessoas a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se nelas reconhecesse as mesmas que haviam odiado, talvez o ódio reaparecesse. De qualquer modo, ficaria humilhado perante aquelas pessoas que tivesse ofendido. Quantos ódios milenares são desfeitos em uma existência quando os adversários de ontem se reencontram na condição de pai e filho, de mãe e filha, ou de irmãos consanguíneos. Se eles tivessem na consciência a lembrança das faltas cometidas uns contra os outros, dificilmente conseguiriam pacificar as relações. De tudo isto, deduz-se que a lembrança do passado perturbaria as relações sociais e tornar-se-ia um entrave ao progresso. Então, aqui ele está explicando muitíssimo bem, né? Como eu disse já na outra aula, na maioria dos lares, não são todos, mas na maioria,
nós convivemos com os nossos próprios inimigos. Por quê? Para aprender a amá-los. Então, eles vêm na família através de um filho, de um marido, de um irmão, para que a gente aprenda a amá-los. Consequentemente, em outra vida, já não teremos mais o mesmo ódio, a mesma raiva, o mesmo rancor, porque aprendemos a gostar daquela pessoa. Então, por isso, eles reaparecem na nossa família na maioria das vezes, tá? Então, pelo esquecimento do passado, o homem é mais ele mesmo, livre da reminiscência de um passado importuno. O homem viverá com muito mais liberdade, terá maior mérito em praticar o bem e poderá exercitar seu livre-arbítrio de forma mais ampla. A lembrança do passado poderia humilhar o espírito culpado, levando-o a muitos processos de autodepreciação, como poderia também exaltar o orgulho dos espíritos que tiveram um passado de destaque em qualquer área de atividade humana. A vida terrestre é algumas vezes difícil de suportar. Ainda mais seria se o cortejo de nossos males atuais acrescesse a memória do sofrimento ou das vergonhas passadas. Imagine, se eu soubesse que eu tinha feito um mal muito grande para um filho meu, que eu tinha odiado esse filho, que eu tinha matado, que eu tinha interferido na vida de um modo que eu acabasse com a vida dele, como que eu ia viver de remorso? Eu ia ter muito remorso. E se a gente soubesse um do outro, como seria? Já pensou? Aparecia uma pessoa, a gente falava assim, aquele cara lá, aquele lá, é aquele estrupador lá, lembra? Olha, aquele ali, ó, é aquele cara que matou a família inteira e depois se matou. Olha, aquela mulher é aquela mulher lá que traiu o marido, lembra? Como seria se a gente soubesse tudo que a gente fez? É que eu sempre brinco e falo, coisa boa, eu não fui na outra encarnação. Eu não sou ainda nessa, imagina na outra, né? Então, todos nós temos as nossas culpas, os nossos erros, o que a gente fez. Como seria você conviver com uma pessoa que você odiasse muito e que nessa encarnação você está aprendendo a amar? Então, por isso temos que ter o esquecimento. O esquecimento do passado é uma bênção que Deus deu, porque o homem pode começar de novo, uma nova vida. Veja bem, até nos dias de hoje, se você vê uma pessoa que foi um presidiário, coitado do presidiário, ele paga para a sociedade 10 anos, 15 anos de prisão. Quando ele sai da prisão, é muito difícil alguém confiar nele. Ele tem dificuldades para arrumar uma colocação para trabalhar. Ele tem dificuldade de se colocar novamente na sociedade, porque ninguém confia nele. Imagine se a gente viesse a saber quem a gente foi em outras encarnações. Tanto a gente poderia ser uma coisa ruim, como poderia ser uma rainha. Vamos supor, eu fui uma rainha na encarnação passada. Aí, nessa, eu tenho que lavar louça, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que varrer casa. Não, eu não vou querer. Eu fui rainha. Por que que eu caí? Por que eu tenho que ser isso? Então, é muito importante o esquecimento do passado. Então, o esquecimento do passado, ele arrefece o complexo de culpa, dando condições ao espírito culpado de renovar-se psiquicamente. Muitos espíritos faltosos encontram-se em terríveis sofrimentos purgatoriais, nas diversas esferas da erradicidade, em função de um remorso estanque, de uma culpa neurótica, sem estrutura psicológica para reparar o passado, através da prática do bem e de uma atitude mental positiva. Esquecendo o passado, ele mergulha em uma nova vida, onde as oportunidades de ressarcimento se lhe apresentarão naturalmente, sem que o remorso paralisante atormente a sua consciência frágil. Então, tudo isso iria fazer com que a gente ficasse parado, né? A gente teria remorso, a gente não teria ânimo para continuar a viver, se a gente soubesse o que fizemos.
Claro que no íntimo da gente, a gente tem até uma desconfiançazinha do que a gente fez, né? Quais são as nossas falhas, tal, tudo. Mas, ao certo, não sabemos. Então, temos a chance de começar novamente. O esquecimento do passado é uma condição temporária, tá? Ele ocorre apenas durante a vida física. Volvendo à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono. Ao retornar à vida extrafísica, o homem vai paulatinamente, quer dizer, mais ou menos rapidamente, em função da sua evolução, tomando ciência de suas experiências anteriores, e então, já mais lúcido e tranquilo, tem condições de tomar decisões sábias, preparando-se para novas batalhas. Então, quando a gente desencarna, que desencarnar é sair da carne, né? Quando a gente desencarna, devagarinho, dependendo da nossa evolução espiritual, nós vamos lembrando o que a gente fez. Não de muitas vidas passadas, vamos dizer, de uma vida passada, mais evoluído alguém de 2 vidas passadas. E aí, como um quebra-cabeça, a gente vai conseguindo entender. As pecinhas vão se encaixando e a gente vai entendendo por que passamos por determinada coisa e como passamos por aquilo. Há ainda outra argumentação filosófica para o acaso. O fato de não nos lembrarmos de nossa infância representa a prova que essa infância não existiu? Quantos acontecimentos vivemos, muitos deles, inclusive, e perpetuados em fotografias, em filmes ou em gravações, e deles nos esquecemos completamente, não é? Não só fotografias, mas fatos, né? Quantas coisas a gente já esqueceu? A gente esquece do que aconteceu há 10 anos atrás. Quando você vê uma foto que até o próprio Facebook traz para a gente ver, de 5, 6 anos atrás, fala assim, nossa, eu já tinha esquecido disso. Olha, que legal, olha isso. Então a gente relembra. Que dirá uma encarnação, não é? A gente esquece. E que bom que a gente esquece, né? Quando os momentos são bons, a gente não esquece, fica marcado. Quando eles não são tão bons, a gente acaba esquecendo, né? Porque senão a gente vai cair no remorso. E o remorso não leva a nada. Do ponto de vista científico, as razões que explicam por que perde o espírito as lembranças do passado são de 3 ordens. Restringimento do perispírito do processo encarnatório, quer dizer, a limitação do espírito, do perispírito do processo encarnatório. Como a gente viu nas lições passadas, quando a gente vai reencarnar, o nosso perispírito ele sofre uma espécie de esquecimento, né? Ele se encolhe, né? Ele fica pequenininho e com isso tudo ele esquece o passado, por isso a gente não lembra. Estado de perturbação que acompanha o espírito reencarnante. Então, o espírito está perturbado, porque ele vai nascer novamente, aquela coisa toda, então ele não está consciente. E a imaturidade das células do sistema nervoso central nos primeiros anos de vida. Vocês viram que a gente viu na aula passada, que a criança começa totalmente a lembrar, a viver a vida mesmo, como encarnado a partir dos 7 anos, né? Foi o que a gente viu ali. Então, esses fatores se somando fazem com que cada nova existência o espírito se esqueça em seu próprio benefício das experiências pretéritas. Então, é por isso que a gente não consegue lembrar. Pela graça de Deus, graças a Deus, pela sabedoria e bondade dele, a gente não lembra. Agora, instrumentos do presente. Se o homem esquece o passado, poder-se-ia objetar como conduzir-se diante das provas, das opções, das situações difíceis que se lhe depararão na nova existência? Qual o caminho a seguir? Qual atitude a tomar? Kardec diz: Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que necessitamos, e nos é suficientemente a voz da consciência e as tendências instintivas.
O homem traz ao nascer aquilo que adquiriu. Ele nasce exatamente como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi, se está sofrendo e por que fez o mal. Se está sofrendo é porque fez o mal. E se suas tendências atuais indicam o que lhe resta corrigir em si mesmo, examinando suas aptidões, seus defeitos, suas inclinações interiores, ele pode inferir de seu passado e buscar elementos para reestruturar-se moral e intelectualmente. É sobre isso que ele deve concentrar toda a sua atenção, pois daquilo que foi completamente corrigido, já não mais restam sinais. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 11. Então, quando nós renascemos novamente, quando esquecemos o nosso passado, é muito bom, porque nós temos a oportunidade de construir o nosso futuro. A gente não costuma falar assim, o que passou, passou. O que passou, nós não podemos mais mexer. Não tem mais jeito, já foi. Mas o nosso presente, o aqui e o agora, nós podemos modificar. E em modificando o nosso presente, nós temos o nosso futuro melhor. Se nós trazemos uma bagagem de vidas passadas, onde nós... É como uma matéria de escola. Tem matemática, tem ciência, tem história, tem geografia, tem várias coisas. A gente, às vezes, não vai bem em toda a matéria. Em alguma matéria, a gente fica, como dizia no meu tempo, para a segunda época. Nós temos que repetir, porque a gente não conseguiu entender. Então, numa nova existência, nós vamos aprender aquilo. O que eu fui da outra encarnação? Eu fui muito orgulhosa? Então, nessa encarnação, eu venho numa condição em que eu vou ser humilhada, aonde eu vou aprender a exercer a humildade, aonde eu vou aprender a exercer a situação que está e a aceitação das coisas que estão acontecendo comigo. Porque, como eu digo, não existe injustiça. Não existe vítimas inocentes. Nós colhemos exatamente aquilo que plantamos. Ninguém planta arroz e colhe feijão. Não. Então, o cuidado e a preocupação é com o nosso agora, com o nosso presente. E aí o presente tem dois significados. Presente de agora e presente de presente. Um presente que Deus nos deu, a oportunidade de começarmos novamente, de fazer tudo certo o que a gente já fez de errado. E isso nós temos a nossa consciência que nos acusa. Intimamente a gente sabe muito bem aonde é que a gente está pegando. Se a gente não aprendeu a perdoar, a gente vem para aprender a perdoar. É difícil? É, e muito. Porém, temos que aprender. É o nosso aprendizado aqui na Terra. É por aí, porque não tem outro jeito. Enquanto não passarmos, não vamos adiante. Enquanto não aprender essa lição vai ser repetida por muitas e muitas vezes. Então se pergunta assim, nossa, por que aquela pessoa passa por tantas provações e está sempre naquilo, não consegue sair daquilo? Porque não aprendeu, porque não aceitou. Então, provações repetidas são lições não aprendidas. Então, quando acontece uma coisa com a gente por várias vezes e sempre igual, a gente tem que se perguntar, onde é que eu errei? O que eu estou fazendo de errado? Aonde estou? O que tem que mudar alguma coisa? Porque está se repetindo muito isso. O que eu estou fazendo de errado? Né? Como a gente costuma falar, ai Deus, desenha para mim, porque eu não estou entendendo. Né? A gente bate a cabeça e não consegue, mas é parar, pensar e ver. Se está se repetindo, é porque eu não aprendi. Então, examinando sempre a consciência, estudando atentamente o que é certo e errado, ele encontrará o caminho ideal a seguir, pois cada um traz impresso em seu interior as necessidades prementes e as resoluções tomadas quando no mundo espiritual.
A estes fatores, acrescem-se 2 outros: a assistência dos bons espíritos e as lembranças advindas durante o sono. Não é somente após a morte que o espírito terá recordações de suas outras existências. Muitas vezes, quando Deus julga útil, permite que o espírito, durante o desdobramento natural do sono, tenha lembranças fragmentárias de outras encarnações. Mesmo que não se lembre totalmente delas ao acordar, as manterá em seu campo psíquico sob a forma de reflexos, condicionamentos positivos que, nos momentos de dúvida, poderão auxiliá-lo a tomar as decisões corretas. Por outro lado, todos nós, ao reencarnarmos, passamos a ser assistidos por amigos espirituais que estarão ao nosso lado sempre que necessário, velando por nós e nos inspirando nas decisões mais difíceis. Em momento algum, nós estamos sozinhos. Em momento algum, Deus nos desampara. Mesmo nos piores momentos onde a gente perdeu completamente toda a esperança, nós temos ao nosso lado os nossos espíritos protetores, os nossos anjos, os nossos guardiões, os espíritos afins, aqueles que são amigos da família, aqueles espíritos que a gente fez em outras encarnações, que a gente nem lembra sequer deles, mas que estão ao nosso lado, nos amparando, nos ajudando, porque pela nossa evolução construímos o nosso futuro. Dificuldades são as leis de causa e efeito, né? São as nossas dificuldades. Se tem toda causa, tem um efeito. Não tem como. Se nós distribuirmos amor, nós receberemos amor. Pode não ser da mesma pessoa, mas em algum momento receberemos. Se nós temos em nossos corações só raiva, ódio, revolta, o que é que nós vamos receber de volta? Só com esses maus pensamentos nós já atraímos para nós mesmos espíritos afins, não é? É como a gente está numa festa. A gente está numa festa, às vezes uma festa com mais de 300 pessoas. Você entra, você bate o olho e você já sabe em que lugar você quer ficar. Qual é a companhia boa? Você conhece todos os outros. Conhece, de vista. Mas tem aquelas pessoas que falam a mesma coisa que você, que pensam como você. Então, é ali que você vai ficar. A mesma coisa são os espíritos para conosco. A gente atrai eles pelos nossos pensamentos, pelas nossas ações. Diga-me o que pensas e eu te direi quem é que está com você. Essa é a lição da noite de hoje. Hoje nós temos bastante tempo para debater, para perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa que não ficou bem esclarecido, se eu souber, eu vou responder. Se eu não souber, eu peço ajuda aos universitários. Que gostoso. Então, é bem esclarecido? Eu acho que essa lição realmente ela é bem clara, né? Ela explica direitinho e a gente já sabe tudo isso, né? Está bem dentro da gente isso. Às vezes ruim de aceitar também, né? É aceitação, né? É aceitação. Gleidson, quer pôr alguma coisa? Quer alguma coisa, Gleidson? Não, eu acho que foi bem explicado, né? Assim, eu observando você falar, fiquei pensando muito no... Isso dá muito pra gente pensar quando esse esquecimento do passado é igual viagem, né? A gente às vezes está meio atarefado, estressado, é falar, vou viajar para estressar um pouquinho. A gente vai, desestressa, refresca a mente, mas volta para resolver o que desceu, né? É a mesma coisa do esquecimento do passado. A gente vem e esquece, mas ainda está lá. Aí você volta com outra visão, com uma outra vivência para resolver, né? E sempre para resolver. Sai, mas tem que voltar. Então, é a chance que Deus nos dá para a gente fazer diferente, né? Você não se arrepende de alguma coisa que você fez errado? Olha, não homens que não, mas mulher, faz um crochê, aquilo está errado. Você volta, desmancha tudo e vai fazer novamente. Então, eu acho assim, maravilhoso. Ela agora.
sabe? E a gente está convivendo com Che. pessoas que foram difíceis, gente, é muito bom, né? Porque Porque hoje, tem a sim, oportunidade na vida atual, é difícil você conviver com alguém que não pensa como você, hein? Não precisa ser muito contra, só que não pensa. Já é difícil, imagina você sabendo coisas do passado, né? Como não seria? Bom, eu estava pensando, Maria, que coisa? Stephanie? eu estava pensando em uma coisa. Você falou que normalmente quando a gente volta para o plano espiritual, a gente lembra de no máximo uma ou duas encarnações. Mas a gente lembra das pessoas que a gente conheceu e fez laços na outra encarnação, mesmo que são de outras? Quando Sim, com certeza, com certeza. Cada um tem nome para todos. Por exemplo, nessa encarnação eu sou a Sônia. Na outra, eu fui a Filisbina. A Sônia e a Filisbina é a mesma coisa. Então você vai saber, olha, a Filisbina na outra encarnação era minha mãe. E a Filisbina me foi muito chata. Agora ela voltou como minha avó e eu tenho que aguentar ela. Entendeu? Aí você fala assim, mas agora ela está mais longe, ela é só minha avó, então eu gosto mais dela, né? Ela não me dá muita bronca. Porque seria triste, né? Se você voltasse e não lembrasse de todo mundo que você conheceu, né? Todo mundo que foi amigo e tudo mais. Não. É tudo lembrado, tá? Tanto é que você pode ver, tem pessoas, isso já deve ter acontecido com várias pessoas, não só comigo. Tem pessoas que você é apresentada e que você nem sabe por quê. Você sente uma antipatia de cara, a pessoa não te falou nada, ela te cumprimentou e você fala, Você tem outras, né? E tem outras que você nunca viu e só da pessoa chegar e sorrir, você fala, nossa, parece que eu vivi a vida toda com ela. Não é? Então, são coisas que a gente traz dentro da gente que aquilo já teve alguma coisa. Depois, com o passar do tempo, você até se arrepende. Às vezes você arrepende daquela que você gostou de cara e que você vai se decepcionar. E você também se arrepende daquela que você não gostou de cara e que depois você vai gostar. Então, tudo isso faz parte da nossa questão, do nosso aprendizado, né? Isso é muito simples, né? Agora temos mais 8 minutinhos para terminar. Então, quer terminar só nessa parte, que não precisa mais nada, né? Quem é que quer fazer a prece final? Hoje a aula é curtinha, vai acabar. Teve, né? Muita coisa. Então vamos lá fazer, eu faço, né? Vamos agradecendo a Deus por essa aula maravilhosa, essa professora que explica bem, o Gleidson, né? E vamos orar um Pai Nosso, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja e assim será. Boa noite a todos, muito obrigada. Obrigada por Boa noite, gente. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite. Tchau. Tchau. Elzinha, boa noite. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchau, boa Obrigada. noite. Boa noite. Tchau a todos. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa semana para todos. A próxima aula é desencarnação com o Gleidson. É isso aí. Isso. Tá? Um beijo para Boa todos. semana para todos. Que Jesus abençoe todos. Um beijo. Beijo, obrigada. Tchau. Beijo. Fica com Deus. Tá? Tchau, Sônia. Tchau, Rô. Tchau. Tchau. Tchau, amo Fica com você. Deus. Obrigada.